Acho que isso não é novidade para ninguém, mas infelizmente existe uma baixíssima representatividade feminina nos quadrinhos. Claro que provavelmente isso é só um reflexo da sociedade patriarcal, mas não deixa de ser triste esse machismo estrutural que a gente tem no mundo dos quadrinhos, onde temos poucas protagonistas mulheres nas histórias, cis ou não, e o número menor ainda de criadoras femininas por trás da produção dessas histórias. Apesar disso não ser novidade nenhuma, como eu já tinha dito, e como eu imagino que você já sabia, e que o cenário dos quadrinhos como um todo e o mercado mudou bastante nos últimos tempos, nesses dias eu estava refletindo sobre todas as histórias em quadrinhos que eu li nesse ano, aqui em 2024. E me dei conta que é ridículo o número de histórias que eu li que tem protagonistas femininas. Então, partindo dessa minha reflexão, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões sobre alguns materiais que eu li nesses últimos tempos que tem mulheres como protagonistas. Claro que, então, para deixar claro, isso aqui vai ser as minhas visões, as minhas interpretações, as interpretações de um homem sobre histórias de mulheres. O que, no final das contas, pode ser totalmente diferente da visão e interpretação de uma mulher sobre essas mesmas histórias que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas eu não acho que nada disso aqui vai ser ofensivo, porque a proposta, então, desse vídeo aqui é compartilhar a visão de um leitor e apaixonado por quadrinhos sobre histórias em quadrinhos. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje então vamos falar sobre mulheres nos quadrinhos, mulheres protagonistas de histórias em quadrinhos. E só para deixar claro então, não sei que impressão você teve com esse começo de vídeo, mas eu não vou rasgar elogios ou dizer para você mover céus e terras para ir atrás de nenhum desses quadrinhos que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo, tá? Falando assim, você tem que ir atrás desses quadrinhos aqui, senão você é machista ou uma coisa do tipo, tá? Eu vou compartilhar minhas impressões honestas sobre essas histórias aqui, tá? Então, se elas são boas ou não, e não sei o que, se você vai gostar ou não, é com você. Eu vou compartilhar as minhas impressões, se eu gostei ou não dessas histórias aqui. Então tá. Sem mais delongas, nesse vídeo aqui então eu vou falar com vocês sobre Tempestade dos X-Men, publicação da editora Abril, Amor de Gringo, publicação da editora Script, As Fúrias Femininas, publicação da editora Panini, e Velvet, publicação da editora Mino. Isso aqui, tá, como vocês podem ter reparado agora, são 4 quadrinhos de 4 editoras diferentes. Mas isso aqui não foi proposital, tá? Para mim falar assim para vocês, vão aqui uma seleção diversificada de histórias de todos os tipos, para todos os gostos, uma coisa nesse sentido, tá? Isso é muito positivo para minha intenção aqui do vídeo, tá? Então é legal esse ponto, dizer para vocês isso, né? Que histórias de todos os gostos, para todos os tipos e etc. Só que não foi intencional, só escolhi realmente as histórias mais recentes que eu li, que tem mulheres como protagonistas. Mas também não é só sobre isso, tá? Porque eu tenho aqui outros quadrinhos que tem mulheres como protagonistas. Só que 4 tá bom pra mim, porque se eu fosse falar sobre todos eles num vídeo só, ia ficar um negócio muito gigante. E eu fiz essa seleção aqui desses 4, eu acho que eles vão dialogar bastante com a minha proposta para esse vídeo aqui em particular. Vou conseguir fazer um argumento mais coeso, na minha cabeça pelo menos, tá? Mas, enfim, antes da gente começar com o interessante aqui do vídeo, eu quero convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime. Lá eu faço umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo ao longo dos dias. Então, se te interessa esse lance mais instagramável e você quer fortalecer aqui o trabalho do Fandom Prime, tá aqui feito o convite para seguir lá a página no Instagram. E também, como sempre, não se esquece também de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Pensando aqui sobre qual quadrinho que eu apresento primeiro para vocês aqui nesse vídeo, né, sobre qual ordem que eu vou passar eles, e essa questão da ordem de uma lista é tão cabuloso para mim, a ponto de eu querer compartilhar isso com vocês aqui no meio do vídeo, fugindo totalmente do assunto. Porque a ordem que você apresenta uma lista diz muito sobre você e sobre a lista que você está tratando. Então, eu sempre dou preferência por uma posição mais imparcial. Como, por exemplo, no vídeo que eu fiz sobre os 952, eu apresentei os quadrinhos em ordem alfabética. Então, totalmente imparcial. Não tem uma predileção minha, uma coisa do tipo, enviesando ali o que eu estava querendo fazer. Como tem gente, por exemplo, que faz um esquema tipo assim, deixa o melhor pro final para prender sua atenção, uma coisa do tipo, tá? Mas, de qualquer forma, então, o que eu estava pensando aqui seria fazer o mesmo esquema, a ordem alfabética dos quadrinhos. Só que, olhando aqui, eu vou seguir o esquema que eu faço no vídeo de aquisições, que é então fazer a pilha
e seguir a forma saudável, né? Que então você pega. Quando você faz uma pilha de quadrinhos, você coloca de livros, né? Enfim, de coisas assim. Você coloca o maior e vai colocando os menorzinhos em cima. Então, essa é a ordem que eu vou seguir aqui pra vocês, tá? Então não tem nada a ver com falar o que eu mais gosto ou o que eu menos gosto, tá? Só pra deixar isso aqui claro. Enfim, então depois de ver mais uma das minhas peculiaridades, vamos começar aqui com Tempestade dos X-Men. Isso aqui é uma publicação da editora Abril pelo selo da Marvel, né? Apesar de aqui atrás ser uma propaganda da DC, mas isso aqui é só então uma particularidade da época. Enfim, isso aqui então tem 100 páginas. O preço original era R$ 2,70 e o papel aqui, ó, era o papel jornal mesmo. Acho que não vai dar pra ver pelo vídeo, mas é isso aqui, tá? Grampeado, né, obviamente, que nem os formatinhos padrões. Apesar de que isso aqui não é do mesmo tamanho que um formatinho padrão, tá? Ele é daqueles que eu não sei direito porque eu não sou da época, né? Nem era nascido aqui nessa época, mas o formatinho padrão tinha acho que essa altura aqui mais ou menos, aí chegou essa época aqui que a Abril pegou e espichou os formatinhos. Não chegou a ser um formato americano, né? Mas deu uma espichada. Aí eu não vou ter um formatinho aqui para exemplificar para vocês aqui que estão me acompanhando. Eu só tenho aqui um mangá. O mangá, então, é quase o mesmo tamanho que um formatinho. Só que aqui, ó... Pô, não vai dar pra ver no vídeo, mas... ele é levemente maior do que um formato, que um mangá. Então, isso que... Enfim, vamos deixar quieta essa história aqui. O lance, então, é que essa aqui, então, é uma minissérie que saiu originalmente nos Estados Unidos em 96. E por incrível que pareça, essa aqui foi a primeira vez que a Tempestade teve uma história solo, desde a sua criação, lá em Giant Size X-Men 1, de 75. Ou seja, de 75 até 96, a Tempestade não teve nenhuma história solo. Em contrapartida, a gente teve vários dos X-Men que surgiram na mesma época que ela, né, que ganharam protagonismo na mesma época que ela, ganhando minisséries, séries solos, que nem o Wolverine, principalmente o Wolverine, né, que puta que pariu, foi usado e abusado o menino Wolverine, mas isso só mostra então, exemplifica perfeitamente aquela disparidade que eu tinha comentado no começo do vídeo. Porque como pode o Wolverine ter ganhado trocentas minisséries, mais a própria série mensal, enquanto que a Tempestade teve que ficar brigando todos esses anos por um espaço do protagonismo com outros trocentos mutantes dentro da revista dos X-Men. Claro que eu sei o porquê, tá? Eu não sou totalmente inocente, apesar das aparências. Mas se o seu contra-argumento contra a minha pergunta retórica foi a questão da popularidade, deixa eu te perguntar, sinceramente, você acha mesmo que o Wolverine seria tão popular naquela época, hoje em dia, se ele não tivesse ganhado aquele tanto de minisséries? Se o Wolverine tivesse o mesmo tanto de oportunidades que a Tempestade, você acha que ele chegaria onde ele chegou? Por exemplo, a Tempestade, então, lutou pelo protagonismo dentro das revistas dos X-Men, que era só onde ela aparecia, né? Você acha que se o Wolverine tivesse na mesma situação, ele teria ido embora, teria decolado? Porque, claro que na época do Chris Claremont com o John Barney, o Wolverine acabou ganhando destaque, né? Por causa do John Barney. Mas se o John Barney não tivesse dado esse destaque pro Wolverine, se o Wolverine tivesse mantido o mesmo pique ali da Tempestade, você acha que ele chegaria aonde ele chegou? Fica aí a reflexão, tá? Deixando o Wolverine de lado então, porque eu não quero polemizar pra cima do personagem favorito de uma cacetada de gente, o lance é que, infelizmente, a Tempestade tem que nadar contra a maré o tempo todo. Porque como uma personagem que é mulher e negra, ela tem que batalhar o dobro pra conseguir metade do protagonismo que os outros X-Men têm. O que, além de ser muito triste, é uma baita sacanagem, porque a Tempestade é um dos X-Men mais foda que tem. Se não for a mais foda, né? Ela, por si só, é uma personagem muito completa que não pede e não deve nada pra ninguém. Eu, particularmente, aí já é uma visão particular, tá? Entre Wolverine e Tempestade, eu prefiro 1000 vezes Tempestade. Eu vejo a Tempestade como uma figura materna, porque ela é fantástica, eu pago um pau pra Tempestade mesmo. E é muito triste ela não ter esse destaque devido que ela merecia. Daí então eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de adquirir esse material aqui, porque eu finalmente vi uma história solo da Tempestade em que a gente ia ver a personagem na sua plenitude. E que baita decepção que foi esse quadrinho aqui, né? Nesse sentido, pelo menos. Quer dizer, em todos os sentidos, né? Como eu já vou comentar com vocês aqui. Porque ela, nossa, é foda. Pelo menos no tanto que a Tempestade aparece nas histórias dos X-Men, nas histórias dos X-Men principais, né? Nas que eu li pelo menos, ela é muito bem representada e desenvolvida. Como eu disse, é uma personagem completa. Só que nessa história aqui, Tempestade dos X-Men, que aliás tem argumentos do Warren Ellis e desenhos do Terry Dodson.
ela é uma personagem, ficou aqui uma personagem muito rasa, que não faz nem sombra pra Tempestade, a Tempestade de verdade, por assim dizer. Mas vamos por partes aqui então, que começando a pior tragédia aqui dessa minissérie então aqui da Tempestade, é que você tem que estar muito engajado na cronologia dos X-Men pra pegar a história aqui minimamente. Por sorte dessa publicação aqui em particular da Abril, você tem aqui um puta de um texto aqui para te contextualizar sobre os acontecimentos, tá? Só que aí, sei lá, mesmo que em futuras publicações, se essa porcaria aqui voltar a sair, né? Se tiver o contextualização, né? Se, por exemplo, isso aqui sair na saga dos X-Men, bom, se você está acompanhando a saga dos X-Men, então você vai saber o que está pegando e não vai precisar de um textão para te contextualizar. Só que o que eu quero dizer com tudo isso aqui é que mesmo eu, sendo um leitor de quadrinhos há muitos anos e sabendo mais ou menos o que está acontecendo ali na cronologia dos X-Men, e conhecendo os personagens, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Conhecendo os personagens, conhecendo mais ou menos a cronologia e com o auxílio aqui do texto, a história aqui ficou muito jogada e sem sentido. E a derrota, o péssimo disso, a tristeza disso, é que, pô, você pensa na Tempestade, vamos ver aqui a Tempestade, que é uma mulher negra de respeito dentre os X-Men, dentre qualquer fora do círculo dos X-Men, né, do núcleo mutante, é uma personagem muito respeitada. Então isso aqui é um poço de representatividade. Garotinhas mais jovens que são negras e tal, você tem a Tempestade como um exemplo para elas. E só que você não pode oferecer um quadrinho da Tempestade, pelo menos esse aqui, para elas se inspirarem e tudo mais. Isso aqui então um baita desperdício nesse sentido aqui, pelo menos. Narrativamente, então, na história aqui do contexto da brincadeira, é outro desperdício, que ela aqui na história, sem querer comentar, antes de comentar sobre o que acontece, ela parece que é tipo uma história complementar do que está acontecendo na revista principal dos X-Men. Eu tô falando isso sem saber o que estava acontecendo na revista principal dos X-Men aqui nessa altura, tá? É só a impressão que eu tive. Que, vamos lá, aqui então, um super contexto do que estava acontecendo é que a Tempestade matou uma dos Morlocks, que... é uma treta tão gigante que agora eu fiquei até com preguiça de explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui nessa altura dessa brincadeira. Mas, é uma bagunça de cronologia dos X-Men, tá? Vou tentar dar uma resumida aqui no vídeo pra vocês entenderem mais ou menos, só que puta que pariu. O ponto então é que a gente tem os Morlocks, né, que são aqueles mutantes deformados, que são mal vistos pela sociedade, inclusive dentro da própria comunidade mutante. E a Tempestade vai enfrentar a líder dos Morlocks, a Callisto, e derrotar ela. Daí ela vai passar a ser a líder dos Morlocks. Só que ela vai, tipo, foda-se, eu não vou viver... Os Morlocks vivem nos esgotos. Então, depois que a Tempestade passa a ser líder dos Morlocks, ela não vai morar nos esgotos com eles. Ela deixa, foda-se, vocês só vão... Eu vou ser o líder de vocês, vocês vão me respeitar, só que vocês ficam aí, eu tô vazando. E nisso vai acontecer muitas coisas... coisas de mutantes, né? Vai ter um massacre de mutantes que vão matar todos os Morlocks, só que vão ter uns sobreviventes que vão ser... Uns poucos sobreviventes vão ser salvos quando eles são levados para outra dimensão, uma dimensão que o tempo passa mais rápido, inclusive. Daí, dentro dessa outra dimensão, o irmão do Colossus, que aqui eu não quero nem me dar o trabalho de repetir o nome desse cara aqui, tá? Só que vocês sabem, vocês têm que saber que é o irmão do Colossus. Essa informação não tem relevância, tá? Eu só queria ressaltar essa informação para vocês, porque antes de ler esse quadrinho aqui, eu não fazia a menor ideia da existência desse personagem. Mas, enfim. Então, esse irmão do Colossus vai criar esses sobreviventes dos Morlocks nessa outra dimensão, e nisso ele vai criar um grupo terrorista chamado Nação Gene, que aí então essa galera vai crescer, como lá o tempo passa acelerado, eles já vão crescer, né? Do pouco tempo que se passa aqui na Terra, lá vai passar alguns anos e eles vão crescer, vão se desenvolver, só que eles vão também desenvolver uma raiva bastante do pessoal da Terra, dos mutantes, dos X-Men e tudo mais, porque eles foram abandonados, né? A Deus dará. Daí eles vão voltar para a Terra e fazer meio que um atentado terrorista contra humanos e mutantes da Terra normal, né? Que são fora do grupo deles, que eles também são mutantes, tá? E no meio dessa brincadeira, a Tempestade vai matar a líder da Nação Gene para impedir que eles cometam um genocídio.
E isso não é essa história aqui, tá? Esse é só o contexto para essa história. Então tem essa galera, né, dessa outra dimensão, e a tempestade que matou uma menina, que, bom, era uma criança ainda, tal, que cresceu no outro. Enfim. Então ela vai começar aqui a história super bolada porque ela virou uma assassina. Daí ela tá, tipo, refletindo, só que umas reflexões tão rasas assim, que aí ela vai conversar com o Wolverine, num diálogo aqui com o Wolverine que só serve pra. Fora, tipo, o texto aqui então, que eu acho que é da. Foi feito pelo próprio editorial da Abril. Aqui tem esse diálogo da Tempestade com o Wolverine, só para tentar contextualizar a gente melhor, né, sobre os acontecimentos e sobre o status sentimental dos personagens nessa história aqui. Daí, aqui na história, eles vão tentar desenvolver... Não desenvolver, tá? Vão tentar colocar, assim, um lance meio que implícito que tá rolando entre o Cable e a Tempestade também. Daí, o pior momento aqui, um negócio muito comédia pra mim, foi que, em dado momento dessa história aqui já, né, que eu tô falando já, é que, em dado momento, a Tempestade vai parar naquela outra dimensão, onde tem lá a Nação GN com aqueles Morlocks remanescentes, que o irmão do Colosso, então, que virou o rei lá da galera, vai raptar a Tempestade para tentar transformar ela na rainha dele para governar aquela galerinha lá. Aí, nisso que a Tempestade vai parar na outra dimensão, o Cable acha que ela tá morta. Daí aparece até um corpo e tal. Daí o Cable chega na mansão dos X-Men e fala assim: a Tempestade tá morta. E os caras, tipo, não esboçam nenhuma reação. Os caras, tipo, terça-feira, beleza. E tá, beleza que os X-Men já morreram e ressuscitaram muitas e muitas vezes. Isso aqui, tá, muito antes de Krakoa, inclusive. Só que, porra, é sacanagem, velho. Os caras não esboçar um pingo de reação, pra mim é sacanagem no mínimo. E o pior de tudo é que nem eu disse, apareceu um corpo, né, que daí o Cable pegou. Só que o foda disso, então, é que o Cable pega esse corpo, leva no IML e depois volta pra mansão dos X-Men pra soltar a notícia de que a Tempestade morreu. E fora então a sacanagem da galera não esboçar um sentimento, o foda é que ninguém move uma palha pra fazer uma identificação ali no corpo, sabe? Não faz um teste de DNA, arcada dentária, sabe? Nada. E porque aqui na história a gente sabe que não é Tempestade. Só que os caras só, tipo, principalmente o Cable, o cabeção, burro pra cacete, não faz, só, tipo, pega o corpo, já era, e ela tá morta. Fechou o rolê, ela tá morta. Não, pra vocês não acharem que eu tô exagerando, tá? Não era um clone, não era um boneco de massa com a aparência dela, sabe? O cara só pegou aquele corpo atingido e supôs e assumiu. Na verdade, ele assumiu que era ela. Então, nessa história toda aqui, a gente vai ter esses diálogos rasos, reflexões rasas, que nem eu falei, a Tempestade tava naquele dilema, né? Tipo, ela abandonou os Morlocks e depois matou uma menina que era só uma garota e tal. Só que aqui ela não tá remoída pela culpa, não tá num dilema muito reflexões profundas e tudo mais. Vai seguindo aqui o fluxo e a história acaba e tipo, ela parecia, pra não ser totalmente injusto, ela parecia insegura, então, por causa da culpa no começo da história, e no final aqui do rolê ela se pôs mais confiante. Isso que eu tô falando, esse acumulado de informações, a indiferença dos caras com ela, é o que me fez pensar que isso aqui era só uma história que era paralela à principal dos X-Men, mesmo sem eu ler, porque, porra, parece que é como se fosse um episódio de uma série de 40 minutos, uma série normal, vai, eu quis citar uma série de 40 minutos, porque elas geralmente sempre tem mais histórias paralelas de personagens coadjuvantes, mas vamos pensar numa série que você tem a história principal dos protagonistas e em alguns episódios sempre tem uma subtrama de um coadjuvante. E isso aqui, essa minissérie toda, parece muito com uma subtrama de um coadjuvante, o que é totalmente o contrário do que eu acho que a Tempestade merece como personagem. O próximo quadrinho então é Amor de Gringo, Histórias do Turismo Sexual no Brasil. Essa aqui é uma publicação da editora Script, capa cartão, a lombada quadrada. Tem 140 páginas, aqui com uma orelha, e essa guarda aqui, com as protagonistas. Não são só essas duas protagonistas aqui, tá? Mas eu já falo sobre isso. É igual, então, a parte da frente do quadrinho. E o preço original, então, era R$ 79,90. E esse quadrinho aqui, então, como eu já tinha dito lá no vídeo de aquisições onde eu mostro ele, é uma dramatização, por assim dizer, de uma pesquisa científica feita lá em Natal, no Rio Grande do Norte, sobre, o turismo sexual no Brasil. E é uma história fantástica mesmo, sensacional,
E diferente, então, da história descartável da Tempestade que eu comentei agora, essa aqui eu super recomendo. E eu acho que essa história aqui, então, vai te enriquecer culturalmente, não só em termos de cultura do Brasil, mas muito amplos, assim, que eu não consigo nem descrever. Fico até embasbacado de comentar isso. Mas vamos por partes, então. No começo dos anos 2000, mais precisamente entre 2006 e 2007, a professora canadense Mary Eve Carrier Moysan veio para Natal, no Rio Grande do Norte, para desenvolver uma pesquisa para um trabalho científico sobre o turismo sexual no Brasil. Porque nessa época estava estourando, assim, na mídia e na comunidade local, lá no Rio Grande do Norte, né, no caso, toda uma repressão, uma mobilização contra os turistas que estavam vindo da Europa lá para Natal, exclusivamente por causa das garotas de programa. Então, apesar do setor do turismo em Natal tá pegando fogo, tá muito enriquecido, tá ativo, né, por assim dizer, não estou conseguindo pensar numa palavra melhor para isso, tá bombando, né? Existia esse pânico moral por causa das garotas de programa. Então, o governo do estado do Rio Grande do Norte, atiçado pelos cidadãos do bem, começou toda essa mobilização contra os turistas sexuais. Então, tava rolando essa caça às bruxas, às garotas de programa e aos próprios turistas, gringos, que às vezes gente que não tinha nada a ver, só qualquer pessoa que desembarcava ali no portão internacional do aeroporto internacional de Natal, recebia essa chuva de hate, por assim dizer. E é nesse contexto, então, que a pesquisadora Mary Eve, que inclusive é uma das personagens aqui do quadrinho, vem para entender essa situação como um todo, saber, bom, ir mais a fundo nessa história. E aqui, então, no quadrinho Amor de Gringo, a gente vai ver, então, essa história para além do que a mídia pinta, a mídia e a comunidade, esses cidadãos do bem, pintam pra gente. Porque uma coisa então era a demonização e os ataques que essas garotas recebiam por se relacionar com estrangeiros, dizendo que era uma afronta moral, que ia acabar com os bons costumes e com a família tradicional brasileira. Só que uma coisa totalmente diferente então era a realidade que essas garotas viviam. Porque no fundo, ninguém quer usar o seu corpo de uma forma sexual como fonte de capital. Então, aquelas pessoas que causam pânico moral, elas só querem, então, acabar com essa prática das garotas de programa e tudo mais. Só que, o que acontece com essas pessoas depois? Porque como que elas foram parar ali? Então, se você acaba com essa prática, o que elas vão fazer da vida depois? Como que elas vão sobreviver? Então, são muitas questões sociais que não são levadas em conta. Então, uma coisa é você quer demonizar, acabar com essas práticas e tal, só que respaldo que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade vão se encontrar depois que se essas campanhas, esse ódio, essa caça às bruxas tiver sucesso efetivo? O que vai ser dessas pessoas? O que vai ser, então, imaginando o cenário como um todo, tá? Se 90% do turismo da cidade do estado é movido por causa desse tipo de serviço, o que vai acontecer então com o setor inteiro e os seus derivados, né? Porque, você tem o turismo é um guarda-chuva, né? Tem muitas coisas, famílias que dependem desses negócios girando, dessa economia fomentada ali. Mas as pessoas de bem, então, só querem saber de manter os bons costumes e as outras que se lasquem. Então, a genialidade aqui do quadrinho é que ele é muito imparcial. Aqui o quadrinho, então, caso você tenha entendido mal pelo que eu falei até agora, ele não tem um viés de falar assim pra você que a prostituição é certa ou errada, que o que essas pessoas estão fazendo, deixando de fazer, é isso ou aquilo, tá? É uma pesquisa objetiva. O quadrinho é objetivo, assim como uma pesquisa na qual ele é baseado. Como é um trabalho acadêmico, científico, publicado e etc., ele é muito objetivo e vai te trazer os dados e a realidade. O viés é das pessoas. Então, se o que eu falei até agora, a sinopse do quadrinho e tudo mais te incomodou, isso é um viés seu, a questão daquela moralidade que a gente tem. É muito bacana, então, da pesquisa e aqui do quadrinho, então, que é o objeto aqui do vídeo, como que ele traz vários pontos de vista diferentes. Então, ele vai trazer o ponto de vista das pessoas, né, das garotas que são
o foco principal, né, as protagonistas, mas também tem o ponto de vista dos gringos que estão vindo se relacionar com essas garotas, também tem o ponto de vista das pessoas que são contra toda essa prática aqui do turismo sexual, contra as garotas de programa e tudo mais. Então, que nem eu falei, o viés vai da pessoa que está interpretando, com quem você vai concordar ou deixar de concordar, etc. Eu me compadeci bastante com a situação das mulheres aqui no quadrinho retratado. Porque é que nem eu falei, tipo, se os protestos tiverem sucesso, o que vai ser dessas pessoas? Daí eu me recordo de uma frase muito icônica do filme Adoráveis Mulheres, numa cena em que a Amy está discutindo lá com o personagem do Timothée Chalamet, que ela fala assim pra ele que para uma mulher o casamento é sim uma relação comercial, porque a sociedade que eles vivem então na época do filme, do livro, etc., a sociedade não é moldada para a independência de uma mulher, financeiramente falando. Então, para uma mulher, o casamento é sim uma relação comercial. E para as mulheres de Amor de Gringo, é literalmente isso, basicamente literalmente isso. Porque aí a gente tem no ponto de vista dos gringos, então, que eles olham para essas mulheres brasileiras não como prostitutas, como uma coisa que você vai pagar por sexo e aquilo. Eles estão se relacionando com elas. E o que eles fazem, então, é dar um dinheiro para elas para ajudar elas na vida delas, né? Porque eles sabem que elas não têm uma vida muito boa e que elas vivem, acho que de forma vulnerável. Acho que vulnerabilidade social deve ser a palavra. Não consigo pensar de uma forma melhor, mas é nesse naipe, assim, sabe? Baixa renda e tal. Enfim, eles sabem que essas mulheres passam necessidade. Por isso que eles se relacionam com elas, sem expectativa de troca de nada, de ter uma troca ali, né, por dinheiro e tal, só que eles sabem que elas estão nessa situação e dão dinheiro para elas. Os caras, então, que a professora entrevistou para a pesquisa, tinham basicamente essa visão. E então não era tipo pagando por sexo, eles só estão ajudando essas mulheres. E do lado delas, então, a gente tem que elas estão tentando, sempre buscando uma vida melhor. Todo o momento aqui no quadrinho, então, elas estão falando sobre sair dessa vida. Porque, que nem eu falei, então, no começo do meu argumento, ninguém escolhe essa vida, ninguém escolheria essa vida se tivesse uma alternativa. Só que, bom, os grandes críticos não pensam nesse lado, não pensam no lado humano. Então, o que eu posso dizer sobre Amor de Gringo, que é uma história real, é que a vida nem sempre é romântica. E se você não nasceu em berço de ouro, você tem que correr atrás do seu todo dia. E isso aqui, então, é uma baita recomendação para você poder refletir um pouco mais, tentar furar a sua bolha, sabe? Tentar pegar um ponto de vista diferente para, nesse processo, quem sabe, evoluir como um ser humano. O que é um baita ponto positivo, eu imagino, que se você tirar esse saldo de uma história em quadrinhos. Continuando então, agora vamos falar sobre As Fúrias Femininas, publicação da editora Panini, que saiu em abril de 2021. Tem 144 páginas, o preço original era R$ 57,90, e aqui, ó, papel cochê, seguindo o padrão capa dura da Panini, sabe? Vou mostrar aqui, ó. Tem essa guarda bonita aqui. E que nem eu falei então no vídeo de aquisições, eu comprei esse quadrinho aqui porque eu sou muito fã das personagens. Assim, eu sou um grande fã da DC Comics, ponto. Daí eu sou um grande fã do Jack Kirby, beleza. E de tabela então, automaticamente eu sou um grande fã do Quarto Mundo e todos os personagens correlacionados. Daí, as Fúrias Femininas é o grupo de elite do Darkseid, comandadas pela Vovó Bondade. E até então, eu nunca tinha visto um quadrinho solo, uma história solo das Fúrias Femininas. Sempre que você vê o Quarto Mundo, histórias que aparecem personagens do Quarto Mundo, não é difícil de aparecer as Fúrias Femininas. Esse conceito desse grupo de elite de mulheres de um planeta infernal que é Apocalipse é muito fantástico, assim, pô, é uma genialidade dessa só pode ter vindo direto do Jack Kirby, né, mas enfim. Daí então, quando eu soube da existência desse quadrinho aqui, quando eu vi anunciado e tal, interesse automático. Então, a minha investida aqui nesse quadrinho é isso que eu acabei de narrar pra vocês. Quando eu abri aqui ele, você tem aqui a capa da primeira edição original.
você tem essa arte aqui do Mitch Gerads, né? Que é o mesmo autor mesmo artista de Senhor Milagre, que ele fez em parceria com Tom King. E assim, eu não tinha pensado sobre isso quando eu comprei o quadrinho aqui, quando eu vi ele anunciado ou coisa do tipo. Só que quando eu abri aqui e vi essa arte então do Mitch, que é inconfundível, né? Porque ele tem um estilo muito próprio e tudo mais, eu pensei assim, porra, será que esse quadrinho aqui tem alguma relação com o Senhor Milagre do Tom King? Será que é uma história prequel que vai contar a origem então das Fúrias Femininas, da Grande Barda e tudo mais, que levaria então ao Senhor Milagre lá do Tom King? Eu pensei, porra, então isso aqui é mais foda do que eu esperava, puta que pariu. Só que daí então esse foi um erro primário meu, porque no final das contas esse quadrinho aqui não tem nada a ver com o Senhor Milagre do Tom King. Bom, tirando o fato de que os dois tratam sobre o quarto mundo, mas enfim. Inclusive, já adiantando essa conversa, esse quadrinho aqui nem canônico é, assim, ninguém diz aqui no texto e tudo mais, só que a impressão que eu tive então é que esse quadrinho aqui nem canônico é. E eu já vou falar por quê. Porque é assim, então, aqui a gente vai ver realmente a origem das Fúrias Femininas. Só que essa história aqui tem um ar muito de The Office. Mas não é um quadrinho de comédia, tá? Só pra deixar isso claro. Só que aí você deve estar se perguntando então, mas o que caralhos que tem a ver com The Office e essa porra desse quadrinho aí? O lance é que aqui então, como eu disse, a gente vai ver a origem das Fúrias Femininas e vai ver toda a ascensão de poder do Darkseid, né? Quando que ele assumiu o comando de Apocalipse, como que ele e seus aliados deram esse golpe de estado e tudo mais. Dentre os seus acéfalas, então, a gente tem a Vovó Bondade, que vai ser uma das protagonistas aqui, uma das peças-chaves. A Vovó Bondade, então, no original, ela é, tipo, praticamente um braço direito do Darkseid. Ela que é responsável pelas Fúrias Femininas e por cuidar ali ela tem a creche da Vovó Bondade, que ela cuida da criação e o condicionamento do exército do Darkseid. Só que o que esse quadrinho aqui, então, vai trazer pra gente é que Apocalipse é uma sociedade muito machista. E a relação que eu fiz com The Office no começo é porque não é só um machismo, um patriarcal que nem a nossa realidade atual, tá? A genialidade dessa escrita aqui da Cecil Castellucci é que é uma alegoria, né? uma sátira, porra, perfeita. Isso aqui é uma sátira, porque ela vai pegar uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, e levar isso à milésima potência. Então, o que eu disse sobre a minha percepção dessa história aqui não ser canônica é justamente por causa disso, porque a gente tem aqui uma construção de Apocalipse, do Darkseid, e a ascensão desse inferno e tudo mais, é muito absurda, é uma alegoria muito escancarada, porque aqui na história, então, a gente vai ter a Vovó Bondade, que é uma das mais leais, ferozes e obstinadas guerreiras do Darkseid, sendo posta totalmente para baixo nessa organização aqui dessa história, que é totalmente machista, né? Então ela, por ser mulher, tá sempre sendo jogada para baixo, mesmo ela sendo a mais fodona de todas. Daí você pode até tentar argumentar comigo falando assim, então você tá falando que Apocalipse não é machista, não é uma sociedade patriarcal. E assim, olha, pode até ser, minimamente. Só que se tratando do Darkseid, de tudo que eu conheço desse personagem, tudo que eu já li, já assisti, enfim, de tudo que eu sei do personagem, ele valoriza mais a força, independente do sexo. Tanto que, canonicamente falando, a Vovó Bondade é um dos braços direitos dele. Então, essa história, colocar essa configuração aqui, de que ele tem, tipo, um conselho de homens, baixando bastante a Vovó Bondade e as Fúrias Femininas, é meio que absurdo e que, porra, não pode ser canônico, né? Só que aí, você que provavelmente é uma pessoa de mente pequena, já deve ter enjoado e torcido o nariz pra essa história aqui por causa disso que eu falei agora. Só que, porra, isso é muita sacanagem, só que aí eu não posso fazer nada pela pessoa. Mas se você é um pouco mais desenvolvido intelectualmente, eu posso dizer que isso que eu tô falando, essa história aqui ser uma grande alegoria e levada à milésima potência do machismo, isso aqui não distrata muito a história, porque não é uma panfletagem de graça ou uma coisa nesse sentido, sabe? É muito sagaz e inteligente do texto colocar dessa forma assim, porque você pega umas situações, tipo, aí vai ter nessa história aqui a gente vai ter alguns gatilhos, tá, para pessoas mais sensíveis e tudo mais, que aí você já deve imaginar pelo tom do que eu tô falando aqui da história, né, de como que ela é organizada e tudo mais. Então tem sim esses tópicos sensíveis nessa história aqui. Só que ela é muito inteligente e quando você pega esses absurdos, essas situações, tipo, por exemplo, de abuso e tudo mais, colocados de uma forma tão absurda, você sabe que é uma grande crítica e não soa nada forçado. Por isso que não é uma panfletagem de graça contra o machismo, uma coisa do tipo, sabe? Não é nada
bobinho nesse nível, sabe? É um texto muito bacana, uma história muito bem desenvolvida. A única coisa que eu não gostei é justamente esse ponto dela não ser canônica. Porque então o grande desafio da história aqui vai ser elas tentando sobrepujar machismo enraizado na sociedade de Apocalipse, esse patriarcado. Vai ser o grande desafio, assim, mesmo que tenham desafios físicos e tudo mais aqui no decorrer da história. Só que pra mim, o que eu queria mesmo era uma história canônica que mostrasse as fúrias femininas como no potencial máximo delas. O que seria então? Porra, as fúrias femininas é sobre força, como toda Apocalipse é, canonicamente falando, tá? Então, queria histórias que retratassem essa força. Seja, bom, psicologicamente falando, tudo mais, mas embates físicos, né? Mas, enfim, então, era isso que eu esperava. Só que isso aqui foi totalmente diferente, foi na contramão da minha expectativa, só que eu não desgostei da história por causa disso, tá? Só alguns pontos e tudo mais. Porque, bom, então, só pra deixar claro aqui, não é uma história perfeita, tá? Só que, um grande ponto forte dessa história aqui, puta que pariu, com certeza, são os desenhos da Adriana Mello, que aí eu já tinha rasgado elogios no vídeo de aquisições onde eu mostro esse quadrinho aqui. Isso sim é um puta de um ponto forte. Caraca, mano, essa mulher desenha demais, que é brasileira, inclusive, tá? Então, por isso que você tem que jogar a bola lá pra cima, tem que pagar um pau e tudo mais. Então, tem que valorizar. Daí, então, a arte aqui, porra, fenomenal. Então, aqui, essa história aqui, resumindo aqui o meu argumento, e essa aqui é uma baita história sobre mulheres fortes. Apesar dos pesares aqui, então, são mulheres fortes saindo por cima, né? Não que, bom, é que no final das contas você pode pensar assim, quem saiu ganhando? Não que seja uma história, uma situação que existe quer dizer, existe sim um certo e errado, obviamente. Se você não enxerga isso, pessoa, você tem algum problema. Mas não é uma questão de que você ganhou ou perdeu. Isso sim pode ficar em aberto. Mas no final das contas são mulheres fortes triunfando. Apesar de que, dando um micro spoiler, Apocalipse não é uma sociedade que você consegue mudar assim da noite pro dia. Nem mudar totalmente, né? Mas enfim, tem aqui um grande grupo de mulheres que, puta que pariu, eu super admiro. E, pra mim, assim, a opinião do Cisco, então, a Grande Barda é uma das minhas personagens favoritas. Assim, eu gosto bastante dela. Então, sempre que ela aparece, eu tô dando uma moral aqui. Para encerrar aqui, então, vou falar sobre Velvet, publicação da editora Mino, que saiu em abril de 2023. Tem 416 páginas, é gigante mesmo, tá? Capa dura, como dá pra ver aqui. E o preço original era R$ 239,90. Caro pra um cacete. E, bom, pros meus padrões, né? Pro seu, sei lá, mas enfim, pra mim é muito caro. Embora eu tenha pegado numa super promoção, como vocês bem sabem, mas enfim. Então, aqui página, papel crochê, né? Que nem um capa dura normal. Que é isso que a gente fala então, que é formato americano, tá? Então, que nem esse outro quadrinho aqui, ó. E essa questão de altura, então, faz diferença pra mim na hora de guardar. Não sei pra vocês, que aí, sei lá, enfim. É porque eu digo isso porque tem gente que guarda por editoras, sei lá. Bom, tô compartilhando informação aqui com vocês. De qualquer forma, então, esse aqui é o meu primeiro quadrinho da editora Mino. Que satisfação, assim. Eu peguei com super descontaço, muito menos da metade do preço de capa. Só que ainda foi caro para meus padrões, tá? Porque, bom, porra, 239 preço de capa, daí é foda, né? Mas zero arrependimentos, porque é uma história tão fantástica que, nossa, ela tem um tema que eu gosto, que é espionagem e ação, só que a escrita e o desenvolvimento dessa história aqui, que é o grande diferencial dela, que, porra, é 5 de 5 isso aqui, já pra adiantar essa conversa aqui, 5 de 5, sério. Mas, então, do que se trata Velvet? A gente vai ter aqui, então, um super espião, que é tipo um James Bond ou um Ethan Hunt do Missão Impossível, concluindo uma missão, né, padrão para espiões desse naipe aqui, com porrada e tiroteio, só que no final dessa missão ele vai acabar sendo morto. E nisso a agência que esse cara faz parte vai começar a suspeitar que alguém vazou informação da identidade dele, da missão que ele estava indo, enfim, vai começar essa suspeita aqui. E a nossa protagonista, que é a Velvet, ela é a secretária do diretor dessa agência. Só que ela tinha meio que um lance implícito com esse espião, que era o agente principal dessa agência, tá? Por isso que rolou todo um bafafá sobre a morte dele. E como que ela tinha secretária, tinha esse lance implícito com o cara, ela começa a investigar por conta própria
o que pode ter acontecido, se realmente alguém vazou, se traíram o cara. Então ela vai começar a dar início a essa investigação. Só que quando ela vai lá na casa do cara para pegar mais informações, para tentar entender um pouco melhor a situação, ela acaba entrando numa armadilha. E no final das contas a agência tá acusando ela do assassinato do cara, ela de ser uma traidora, né? Isso então ela mete a porrada em todos os agentes que apareceram para ir buscar ela e pica a mula. Então o quadrinho aqui, Velvet, vai mostrar a Velvet fugindo de todas as agências de espionagem do mundo que estão acusando ela de trairagem e tudo mais, enquanto que ela tem que limpar o nome dela e caçar o verdadeiro assassino, o verdadeiro culpado dessa tragédia toda. E assim, eu já tinha lido outros trabalhos do Ed Brubaker, como aquele Gotham DPGC, por exemplo. Só que fazia tempo que eu não lia nada dele e tudo mais. Só que quando eu li esse trabalho aqui, meu Deus do céu, que negócio genial. Aí, quando eu li isso aqui, eu sim entendi a moral que a galera tá dando pra ele nesses últimos tempos, né? Um dos melhores escritores da atualidade e tudo mais. E a arte desse Steve Epting aqui, puta que pariu, cara. Nossa, a roteiro e arte aqui estão numa sincronia perfeita. Então, a sinergia da proposta da história, de espionagem e tudo mais, a arte aqui capturou perfeitamente. As cenas que são tipo de noite, que ela tá furtiva e tudo mais, contra cenas de dia, perseguições de carro aqui nessa história, parece que é um audiovisual, sabe? Um filme, uma série, enfim. A perseguição de carro aqui nas páginas não parece que você tá lendo um quadrinho, parece que você tá assistindo a perseguição. É um negócio bárbaro, né? É absurdo de bom que esse negócio aqui é. É obsceno o que os caras fizeram aqui. Mas assim, eu como um fã inveterado de histórias de espionagem e tudo mais, devo ser suspeito pra falar. Mas eu espero sinceramente que vocês acreditem em mim que essa história aqui é fenomenal e muito bem escrita sim. E a Velvet, que é a protagonista dessa história aqui, é uma personagem completa. Ela não perde nada pra nenhuma contraparte masculina, que nem como eu já citei o James Bond ou o Ethan Hunt. Assim, os dias que eu li esse quadrinho aqui, não fazia muito que eu tinha assistido Missão Impossível, o mais recente, né? E eu assisti o último Missão Impossível seguido de uma maratona de todos os filmes de Missão Impossível. Então eu tava no frenesi da espionagem. E, cara, o Ethan Hunt, a Velvet não perde nada pro Ethan Hunt. E como eu disse, qualquer uma das contrapartes de protagonistas masculinos de filmes de espionagem. Ela, sem dúvida, ela poderia até dar um pau na maioria deles. E aqui, nesse quadrinho, apesar de ser escrito por um homem, você tem uma mulher forte, que é uma protagonista igualmente forte. Velvet é perfeitamente escrito. Apesar de usar muitos clichês do gênero de espionagem e tudo mais, aqui tá orquestrado de uma forma genial. Você tem plot twists, tem, sabe, muito bem desenvolvido, o mistério crescendo ali. Então, esse quadrinho aqui, além de quebrar esse status quo de um gênero que é totalmente dominado por homens como protagonistas, né? Você quebra o status quo e mostra que sim, as mulheres conseguem fazer literalmente as mesmas coisas que os homens fazem. Às vezes até melhor em alguns aspectos. Então, puta exemplo, baita história com uma protagonista muito forte, muito bem estruturada. Uma mulher sensacional e fenomenal. Eu, como um grande fã de Missão Impossível, não sentia falta de nada nesse quadrinho aqui. A história tem literalmente tudo que eu gosto nesse gênero. Se você vê num preço que te agrade e você for muito fã de histórias de espionagem, se você for minimamente fã de histórias de espionagem, olha, na verdade, você não precisa ser fã de histórias de espionagem. Isso aqui, refletindo melhor aqui enquanto eu falo, qualquer pessoa mesmo, eu não consigo pensar em nenhuma restrição para alguém não gostar dessa história aqui. Sério, e olha que quando eu digo esse tipo de coisa para vocês, é porque eu, Cisco, conheço muitas pessoas de vários tipos, índoles e tudo mais. Então sempre que eu tento fazer uma recomendação, eu tento encaixar a história que eu estou recomendando no tipo de pessoa que eu imagino que vai agradar. Só que pra Velvet aqui, eu não imagino ninguém não gostando dessa história aqui. Então mesmo quem nunca leu um quadrinho, quem não tem o costume de ler quadrinhos, se pegar essa história aqui vai curtir. Aí o empecilho então que fica, a minha contra-recomendação, é só sobre o preço mesmo. Porque em questões de história, isso aqui vai ser felicidade pura para qualquer pessoa. Então, tá aqui feita uma baita recomendação.
Para concluir aqui então, eu convido vocês a fazerem a mesma reflexão que eu fiz. Pensa em quantos quadrinhos que você leu esse ano que são protagonizados por mulheres. Eu sei que cada um tem o seu gosto e tudo mais, só que como eu mostrei aqui nesse vídeo, com certeza tem personagens e criadoras que fazem quadrinhos para esse nicho que você gosta, que você tanto gosta, né? Se você tá super nichado e tal. Então, não faz mal você ir atrás dessas personagens e criadoras para tentar corrigir esse desequilíbrio no jogo de gêneros e tudo mais, de representatividade. Isso porque eu tô falando aqui só da questão feminina, né? Se a gente for pensar em questões LGBT e de negros e outras minorias, aí o negócio fica muito louco. Mas, enfim, isso deve ser conversa para outro dia, né? Mas, enfim, fica aqui o convite para reflexão. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Agora vamos trocar uma ideia nos comentários. Comenta o que você achou desses quadrinhos que eu mostrei para vocês. Se já leram eles, o que achou do que eu falei ao longo do vídeo. Pode responder aquela reflexão que eu convidei vocês a fazer, né? Se vocês só refletirem sobre aquilo, tá ótimo. Se quiserem responder aqui nos comentários, também tá ótimo. Também comenta aqui embaixo se eu tô parecendo nesse vídeo aqui, eu tô parecendo com o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, porque enquanto eu gravava aqui o vídeo eu fiquei pensando sobre isso. Pensei, caraca, será que... Enfim, pode comentar o que você quiser. Pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade que o momento nos comentários é totalmente seu. Só não se esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima.